Pessoal, então vamos lá, vamos dar início então às nossas duas primeiras mesas do encontro. O pessoal que está ali no fundo, quem estiver ali fora pode dar o toque também, né, para o pessoal ir retomando do café. Alguns recados aqui da comissão organizadora, então, né? Comissão organizadora e sua função disciplinadora. Primeiro recado, não comer dentro do auditório. Então a gente tem uma quantidade de café razoável ali, que deve dar para todo mundo. Vai ficar disponível ali fora, para quem quiser continuar comendo, evidentemente. Mas aí o pedido é que a gente não faça isso no auditório, porque são as regras da universidade ali, né? Para não sujar muito o espaço. Os banheiros masculinos. O banheiro aqui desse prédio está interrompido, então a gente tem as opções que são o banheiro da odontologia. Seguindo reto a porta de vidro, sobe uma escadinha à direita. Ou o banheiro da farmácia, que é pegando o corredor à direita aqui, fazendo alguns contornos, os homens vão achar o banheiro da farmácia. O das mulheres está aqui bem próximo e fácil. E aí avisar agora que a gente vai ter então duas mesas que são paralelas, dois espaços, né? Então aqui nesse espaço nós vamos ter a mesa agora, cujo título é Economia Política do Financiamento do SUS. E no auditório paralelo, aqui ao lado, a gente tem a outra mesa, que é o SUS é a melhor escola, uma roda de conversa sobre essa temática, integração, serviço, academia, né? Então, podem optar pelas duas temáticas para a gente começar o espaço. Dados os recados, acho que é isso, né, Carla? Então eu vou chamar para compor a mesa o nosso convidado de hoje, já agradecemos antecipadamente ele ter conseguido vir para o nosso espaço. Carlos Otávio Oquê Reis, economista, doutor em saúde coletiva pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Yale, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Foi pesquisador visitante em diversas universidades, como Yale, Columbia, Mannheim. E é pesquisador colaborador da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? Foi colaborador. Ex-diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério da Saúde e ex-assessor econômico da presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi presidente também da Associação Brasileira de Economia da Saúde e é um dos principais pesquisadores da saúde, né, com diversas publicações, pesquisas, enfim, na área da economia política da saúde, do financiamento do SUS e da regulação dos mercados de planos privados de saúde, a grande temática da financiarização da saúde. Então, queria convidar para compor a mesa o Carlos, muito obrigado. Chegue-se. Carla, a Carla vai orientar aqui uma outra conduta nossa nesse momento, para lembrar uma perda importante para a saúde coletiva brasileira. Bom, em nome da comissão organizadora do Congresso e também do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, eu gostaria de ler uma homenagem a uma companheira nossa, militante, que faleceu ontem. Com muita tristeza, recebemos a notícia da passagem de Lil Leal. Lil, como se definiu um dia, foi uma sertaneja de Pernambuco, fisioterapeuta de formação, militante aguerrida do direito à saúde e da democracia. Marcou sua presença nos diferentes espaços em que esteve, no ativismo, na academia, nas amizades, na família. Na academia, formou-se em doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP e participou de diferentes projetos de pesquisa. No SEBS, esteve à frente da refundação do Núcleo de Recife e foi diretora entre 2014 e 2015. Em sua luta, liderou e inspirou diversas pessoas na luta contra a exploração. O SEBS e nós, do Congresso, estamos crentes que Lil foi, é e sempre será fonte de vivacidades e inspiração em nossas vidas e na luta pelo direito à saúde e por um novo mundo, que preze por justiça, por amorosidade, por solidariedade e reciprocidade. Nos despedimos de Lil, lembrando de sua sempre presença. E eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem a essa passagem.
Pessoal, então vamos lá. A trajetória da saúde coletiva tem essas vicissitudes, né? Ao mesmo tempo que a gente comemora e homenageia alguns fundadores importantes da reforma sanitária brasileira, a gente tem a perda precoce de importantes militantes, aguerridos da luta, né? Nosso papel é isso, continuar a luta e fazer valer a pena cada minuto da dedicação da vida das pessoas em torno de um projeto de transformação social que de fato construa melhores condições de vida para a população brasileira. Passado esse momento difícil, a gente vai dar início à mesa, então. Carlos, muito obrigado novamente pela sua presença, né? O Carlos foi super solícito em aderir ao nosso projeto aqui do Congresso e fizemos questão que ele estivesse aqui porque é um tema fulcral hoje para a saúde coletiva e para o SUS, o tema do financiamento das políticas de saúde e das políticas públicas de uma maneira em geral, a saúde em particular por causa da nossa temática. E como o Carlos é um dos melhores pesquisadores no país a respeito dessa temática, o convidamos para o Congresso. Carlos, fique à vontade. A ideia, viu, gente, da mesa do espaço com o Carlos é termos um espaço geral de uma fala dele e depois ter um espaço para diálogo entre nós, questões, reflexões, interação entre a plateia aqui e o nosso convidado. Obrigado, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia a todas e todos. Agradeço as suas palavras gentis. Agradeço naturalmente a presença de vocês e dos nossos internautas. Na sua pessoa, Rogério, na pessoa da professora Carla. Agradecer mais uma vez o convite, o prestigioso convite. Em nome do estimado professor Gastão, também fazer uma saudação a todo o corpo docente aqui presente, a todos os pesquisadores, a todos os estudantes de graduação e pós-graduação. E não poderia deixar de ser com muita tristeza que eu soube da notícia da morte da companheira Lil, presente. E talvez seja interessante começar por aí. Ou seja, o objetivo maior dessa conversa de hoje em torno da economia política do SUS, ou do financiamento do SUS, é deixar claro que essa discussão tem como valores, tem como pressupostos a defesa da vida, a defesa da saúde pública e a defesa da democracia de maneira radical. Ou seja, todo esse debate de caráter técnico e político que pretendo fazer com vocês tem como pressuposto esses valores, sem os quais um conjunto de argumentos, hipóteses, teses simplesmente não fariam sentido na vida material e espiritual, acredito eu, de todos vocês. Então, a minha primeira pergunta, Rogério, é se de fato há uma compreensão, há um grau de consciência que esse debate em torno do financiamento tem por objetivo garantir melhores condições de vida e saúde, não só assistência médica, ao conjunto da população brasileira, em particular, às classes populares e às classes médias, aquelas mais desfavorecidas na distribuição de renda, riqueza e poder nesse país. Fazer essa discussão sem esse compromisso, sem essa compreensão, e olha que eu gosto de tomar café sem açúcar, é não compreender de fato o que está em disputa hoje na sociedade brasileira, por exemplo, em torno desses valores. É não compreender o que significa a disputa em torno da defesa do piso constitucional da saúde, o compromisso do aumento do gasto público per capita em saúde, de compreender que a saúde privada, desde 1968,
quase a minha idade, vem sendo subsidiada pelo Estado e hoje se autonomiza em relação ao Estado, ao padrão de financiamento público e ao próprio SUS, de certa maneira, mas ao mesmo tempo socializa seus custos por meio do Estado, do padrão de financiamento público e do SUS, e hoje se financiariza nacional e internacionalmente. Então, essa discussão de economia política, ela nos obriga a tomar um posicionamento político frente aos dilemas, aos desafios que estão colocados na sociedade, que estão colocados no Congresso Nacional, seja em nível nacional, seja em nível regional. Qual foi a situação trágica que nos encontramos com a pandemia num governo autoritário e negacionista? Assistimos um desmonte da saúde pública, assistimos um conjunto de mortes evitáveis, assistimos o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, o ataque à democracia, o ataque às instituições democráticas. E isso tem impacto sobre as políticas públicas de saúde. Isso tem impacto sobre o gasto de vocês com bens e serviços privados de saúde. Porque o Estado fraco, um gasto público em saúde pequeno, significa um custo maior da saúde para a família, para as trabalhadoras e para os trabalhadores brasileiros. Feita essa rápida introdução e provocação, eu quero sustentar, ainda que de maneira preliminar e propedêutica, a partir da discussão dessa tabela, que de qualquer ponto de vista nós gastamos pouco em saúde. O gasto público em saúde é muito baixo. Como olhamos aqui, eu posso olhar para a experiência internacional. Eu poderia também utilizar um outro recurso, mostrando o gasto per capita do setor privado no Brasil, ou seja, a clientela de planos de saúde, e comparar com o gasto público per capita em saúde. Então, comparar no Brasil gasto público-privado versus gasto público per capita. E poderia olhar ainda para um outro indicador, que é o tamanho das filas, o tempo médio de espera, e ver que existe um déficit, digamos assim, que ainda enfrentamos problemas de acesso e utilização dos serviços públicos de saúde, entre outros. E antes que, vou fazer um rápido parênteses, antes que avancemos na discussão financiamento versus gestão, que é uma falsa discussão, que boa parte dos problemas de gestão do SUS decorrem dos problemas de financiamento, é bom dizer que a Constituição de 88, que hoje faz 35 anos, coloca em termos mais concretos, menos abstratos, né, em defesa da saúde, da vida, da democracia, né, um SUS universal, integral e de acesso igualitário. É uma concepção extremamente avançada, numa sociedade de capitalismo periférica,
com uma herança colonial muito dura. E a nossa tarefa, professora Carla, é preencher com a luta política, os pressupostos constitucionais do SUS. Se olhamos esses pressupostos, Rogério, e olhamos a realidade do sistema de saúde brasileiro e observamos contradições entre essa realidade e esses pressupostos, não é dizer que essa teoria é uma teoria vazia, é que a luta política, que o SUS é um processo de construção política real, que a universalidade precisa ser preenchida, que a integralidade precisa ser preenchida, que o acesso igualitário precisa ser preenchido. E tendo como base as experiências do estado de bem-estar social europeu, com alguma pitada cubana e, de certa maneira, canadense, nasce o SUS exatamente quando, em nível internacional, cresce o projeto neoliberal, cuja hegemonia vai de encontro aos 30 anos gloriosos do capitalismo, fundado no pós-guerra, tendo como irmãos siamês capitalismo e democracia, pelo menos nos países centrais. É desse SUS que nós estamos falando, desse SUS real, que nasce subfinanciado e que enfrentou, sobretudo depois do teto de gasto, ainda no governo Temer, um processo de desfinanciamento, que é a segunda tabela. Nós vamos mostrar as perdas concretas que a política de austeridade fiscal com teto de gasto trouxe objetivamente para o SUS. Mas, Carlos, houve recursos extraordinários na pandemia, recursos extraordinários para a pandemia. Nosso cálculo, naturalmente, faz um expurgo, tecnicamente, desses gastos. E vocês vão poder também observar na tabela seguinte que de 2013 para cá, Gastão, existe até 2020, a gente vai até 2020, perdão, 2013 e 2020, há uma queda em termos reais, portanto, já descontada a inflação, do piso per capita em saúde. O per capita é muito importante porque você está olhando também para o crescimento vegetativo da população. Então, eu vou apresentar essa primeira tabela. Eu vou ter que colar aqui do... O Medicare canadense, que, enfim, tem uma pata privada, que vale dizer também é subsidiada, mas no Canadá existe uma segmentação de cobertura, embora isso de 2005 para cá tenha sido bastante discutido na sociedade. O fato é que o Canadá, por exemplo, aplica 10,8% do PIB, somando o gasto público com o gasto privado. O Reino Unido, que é claro, né, tem hoje seu serviço cada vez mais, o setor prestador, né, ou perfil de oferta cada vez mais privado, né, mas com predominância do gasto público, e é um sistema universal, gasta 10,2% do PIB.
são dados da OMS, tá certo? Nós gastamos 9,6. Então, pelo nível de gasto em saúde em relação ao PIB, vocês poderiam dizer que a gente não está gastando tão pouco. Mas o problema é a composição desse gasto, do público e do privado, na presença de um sistema universalista e na presença de um setor privado que, se de um lado é subsidiado, hoje é altamente financiarizado, lucrativo e rentável. Portugal e Espanha, que o professor Gastão conhece bem, 9,5, 9,1, um pouco abaixo da experiência brasileira, né? Sistemas universais de saúde. Portanto, nós vamos identificar na segunda coluna, que decompõe essa coluna do total, onde está o busilis. Vejam, Canadá, gasto público 7,6% do total. Reino Unido, 8,1% contra 2,1%. Canadá, 7,6% contra 3,2% do privado. Brasil tem uma inversão. O público é 3,9% e o privado 5,7%. Ou seja, o gasto privado no Brasil é maior do que o gasto público. Isso se assemelha muito com o caso norte-americano, cuja força de trabalho é basicamente coberta por planos de saúde e, apesar do hibridismo do Medicare, público-privado, com a presença do Medicaid, que é um sistema voltado para os pobres. Ou seja, essa composição público e privado, ela se assemelha a um modelo considerado pela literatura internacional um modelo residual, no sentido de ser literalmente um modelo de mercado. A última tentativa de se fazer uma reforma, olhando para o caso canadense e olhando inclusive para a pata estatal do Medicare nos Estados Unidos, que originou o Obamacare, teve como resultado, ao fim e ao cabo, a expansão da renúncia fiscal para garantir acesso à população que estava fora do sistema, porque não era, desculpa a expressão, mas é só para facilitar o diálogo, Davidson, não era nem pobre, nem idoso, e não tinha renda, nem estava inserido no mercado de trabalho para ter acesso aos serviços de saúde por meio do mercado. Então, uma das contradições do SUS, tá certo? É que nós gastamos 9,6% em relação ao PIB com saúde, mas o setor privado, as famílias, os empregadores, os trabalhadores gastam mais com remédios, planos de saúde, médicos, hospitais. E, em parte, isso é subsidiado para os estratos superiores de renda por meio do abatimento do imposto de renda. Vamos para a última coluna, para não ficar cansativo a leitura da tabela. O gasto público em percentual e depois a gente discute também o gasto per capita total. O gasto público em percentual do gasto total com saúde, portanto, no Brasil é de 41%, quando no Canadá é 70%, no Reino Unido chega a quase 80%, em Portugal 60%, Espanha 70%. Isso significa, vejam no total, na quarta coluna, em negrito, vejam como o nosso gasto per capita é baixo. Em dólar, paridade de poder de compra, 1.498 dólares. Um país de renda média. Como mudar esse quadro? A gente podia avançar. Deixa um pouquinho lá e depois a gente passa para a segunda. Como mudar esse quadro
num cenário de austeridade fiscal. No pós-pandemia, por exemplo, autores como Stiglitz, que são economistas que talvez seja difícil, professora Carla, afirmar que são economistas da esquerda social, são social-democratas, provavelmente, liberais, como os norte-americanos denominam intelectuais como Stiglitz, defendem hoje que a política fiscal no pós-pandemia tem que ter um papel, digamos assim, diferente de estabilizar a economia, entendendo que as políticas de austeridade fiscal, depois da crise de 2008, vem trazendo desigualdade e pobreza crescente e também desindustrialização, vale dizer, dada a importância ainda do papel do Estado em alguns setores da economia. Eles vêm dizendo a importância de políticas como saúde, como meio ambiente, porque a saúde, a rigor, ela se paga, Gastão, por causa do efeito multiplicador dela, para ficar mais claro para vocês. Se a gente pensar, Rogério, no complexo econômico industrial da saúde, né, a política de saúde, ela também contribui para o crescimento econômico, ao produzir emprego, renda, a dinamizar a economia. O último estudo do IPEA de 2011, que precisa ser atualizado, é verdade, dizia que a cada R$1 do gasto público federal em saúde girava 1,70 na economia, o efeito multiplicador keynesiano. Então o Stiglitz fala, olha, políticas como de saúde e do meio ambiente, né, que ajudam a estabilizar a economia e a própria sociedade diante das transformações climáticas que estão ocorrendo, são estratégicas na atual conjuntura histórica. Então, esse pode ser um argumento, ainda mais na periferia do capitalismo, que de forma recorrente vive crises econômicas. Então, a política de saúde, além de promover redistribuição de renda, né, porque imagine se você deixa de consumir, de gastar aquilo que você gasta hoje, com bens e serviços privados de qualquer natureza, e pudesse ter esses recursos só para efeito de exemplo e tornar a ideia mais clara para vocês, como é que a saúde pública é redistribuidora de renda, se o Estado prover esses recursos, ou melhor, esses serviços, significará que o seu gasto com esses bens e serviços vai diminuir, a sua renda disponível vai aumentar. Então, a política de saúde, ela, além de promover o crescimento econômico e, portanto, mitigar eventuais efeitos de uma crise, de uma recessão, ela distribui renda. Como ela é intensiva em força de trabalho, a saúde, e esse é um dos motivos por que a saúde é problemática no setor privado. Carla falou que a gente vai poder fazer essa discussão em outro momento. A saúde, mesmo com os novos meios de comunicação e informação, as novas tecnologias, mesmo com as tecnologias duras no processo de trabalho, a saúde continua tendendo a apresentar uma baixa produtividade do trabalho, ou pelo menos uma produtividade do trabalho abaixo de demais atividades econômicas. E isso provoca um efeito que tanto marxistas quanto ortodoxos, mas que olham para a produção e não para a circulação ou distribuição, constatam que existe sim uma tendência de custos e preços crescentes na saúde. E um dos motivos é porque ela é intensiva em força de trabalho. Você cria uma nova especialidade com uma nova tecnologia, você não expulsa a força de trabalho do processo de produção, diferente de outros setores. Do ponto de vista de um país que precisa atacar o desemprego,
A política de saúde, portanto, é mais do que estratégica. Se ela ajuda o crescimento econômico e ela é inclusiva socialmente porque redistribui renda. Porque ela emprega, ela dinamiza a economia, melhora a qualidade de vida das pessoas. E isso significa uma mudança radical no debate da austeridade fiscal. Então, caso queiramos fazer essa disputa na sociedade, é muito importante, e aqui eu só vou indicar, eu dei uma palestra sobre isso ano passado, em agosto, no Conselho Nacional de Saúde, sobre as armadilhas dos argumentos da austeridade fiscal. É necessário que criemos novos paradigmas em relação ao tratamento da política fiscal e, obviamente, da política monetária, juros. O teto de gasto, por exemplo, era teto de gasto sobre a despesa primária. Não era nem sobre a despesa financeira, tampouco dos gastos tributários, ou dos gastos indiretos, ou dos subsídios, inclusive na saúde. Então, os subsídios na saúde, por exemplo, estavam livres para crescer, mas os gastos do SUS só poderiam se valer da inflação passada. Aproveitando, vamos para a segunda tabela, onde nós comparamos exatamente o modelo de financiamento do SUS que estava em vigor antes da introdução do teto de gasto na saúde, ou seja, o reajuste dos gastos do SUS, governo federal, estado e município é um pouco diferente, a partir da inflação passada, com a regra que vigia anteriormente, que é 15% da RCL. Então, nós olhamos para a receita corrente líquida de cada ano, olhamos aquilo que foi aplicado, a despesa empenhada. Nos anos da pandemia, como eu disse anteriormente, expurgamos os créditos extraordinários, as medidas provisórias voltadas para a pandemia, e em termos nominais chegamos a esse valor de 64 bi. Em 2021, houve a emenda constitucional 109, Gastão, que fez uma alteração também em relação a alguns superávites financeiros da conta do Tesouro, que fez com que 11 bi que deveriam ir para a saúde acabaram indo para a amortização da dívida. Então, a gente soma, nesse período 22, a gente soma os 64 mais 11 bi, então dá em torno de 75 bi. E eu não estou falando de 23, eu não estou falando ainda dessa polêmica do piso de 23, para quem é mais familiarizado no assunto deve estar acompanhando na imprensa. Que eu espero que vocês não me peçam para falar, para não dizer o contrário. Tá? Então, nós já temos um passivo, ou seja, qualquer debate sério, tendo em vista a experiência que tivemos na pandemia, com relação à necessidade de internalizar a produção de determinados bens e serviços aqui na sociedade brasileira, para que a gente não seja pego de novo de surpresa. E tem todo um debate em torno da soberania sanitária, todo um debate, né, da criação de um mercado interno a partir do complexo econômico e industrial da saúde. Eu vou acabar antes disso. Precisa fazer uma recomposição dessa perda. Então vamos lá, independente, Carla, do debate do piso em 2023, está garantido o piso
no projeto de lei orçamentária anual de 24, com os 15% da RCL, tem o contencioso de 23, que eu não vou descrevê-lo agora na primeira parte da nossa sessão, tá certo? Mas se nós pudéssemos abstrair isso e pensar na necessidade de ter um gasto público per capita crescente, por todos esses motivos e mais alguns do que eu estou falando para vocês, ou seja, a política de saúde como um carro-chefe de uma nova política de desenvolvimento nacional, dada inclusive a necessidade da sustentabilidade ambiental, nós temos um passivo de 75 bi em relação ao teto de gasto. E em relação à emenda constitucional 109 de 2021, que foi chamada teto do teto de gasto porque criava gatilhos do teto para estados e municípios, blá blá blá. Tá num... a gente vai abrir aqui um outro arquivo, que eu acho que eu tenho os dados do aumento dos recursos voltados para as emendas parlamentares. Tá? Eu vou pedir ao Rogério para me ajudar a procurar. Pode ser depois, Rogério. Então vamos lá. Eu acho que é o slide 10. As emendas parlamentares estão pontilhadas e, na verdade, estão em percentual, mas a gente tem isso também em valores absolutos. Mas esse crescimento das emendas, né, começou a imposição com a emenda constitucional 86, começou com a imposição das emendas impositivas, depois as emendas de bancada e, por último, né, como a imprensa denomina hoje, né, as emendas PIX, que eram as emendas de relator. Ou seja, essa questão das emendas, da forma de organização do legislativo e o financiamento das políticas sociais precisa ser discutido. Ou precisa ser rediscutido. Porque boa parte não passa pela pactuação, até onde eu sei, boa parte dessas emendas não passa pela pactuação entre a União, Estados e municípios, pela CIT. Mas, Carlos, já foi difícil na PEC da transição, se não fosse a posição do Supremo, você acabar com as emendas de relator, e mesmo assim, nesse ano, ainda foi dado um jeitinho para que as emendas de relator virassem emendas de bancada, emenda individual, aumentando o percentual delas em relação à receita corrente líquida. A gente tem uma correlação de forças no Congresso que possibilite fazer com que esse recurso volte a ser discutido pelo controle social, volte a ser discutido pela federação, de modo pactuado, democrático, olhando para as necessidades de saúde da população, ou vai atender em boa medida, isso não significa ser contra que o Congresso tenha emendas. A questão é como, com que objetivo, com que grau de articulação com os projetos do governo eleito democraticamente. Mas como é que a gente consegue mudar essa governança? Valeria a pena pensar, a partir de 24, caso de fato, aí sim tem uma discussão mais cabeluda, que é a discussão da PEC propriamente dita, de ter uma PEC, né, os 15% da RCL, pessoal, 15% da RCL é o financiamento do SUS na União, é uma emenda constitucional. Então só uma emenda constitucional poderia mudar. E essa é uma das questões que está envolvida nessa polêmica do piso de 23. Tá? Mas com relação às emendas, que também estão nessa emenda constitucional, qual é a proposta que nós poderíamos fazer? Alguém se arriscaria aqui a falar que essas emendas poderiam ser canceladas pelo teto? Ou poderiam ser extrapiso?
ou poderiam ser diminuídas para aumentar os recursos disponíveis, uma vez que, como eu ia dizendo e acabei não dizendo, né, essas emendas acabam atendendo a interesses do atraso, clientelistas, particularistas. E uma nova fonte de custeio. O piso da enfermagem esse ano está por fora do piso. Eu sei que é muita informação, pessoal, mas a ideia é essa mesmo, né, a gente ir ficando na mesma página conforme vai acumulando o debate em torno do financiamento e outros assuntos. O piso da enfermagem esse ano está fora do piso, que muitas vezes, Gastão, não é considerado no debate, como lhe disse agora há pouco. São 7,3 bi do piso da enfermagem que está fora do piso, mas que, na verdade, são gastos e ações e serviços públicos de saúde, independente dessa formalidade orçamentária. O piso da enfermagem está sendo financiado com recursos do pré-sal. E aí tem um duplo desafio, Rogério. Ok, professor Rogério, tem um duplo desafio. A gente pode brigar por mais recursos na saúde com essa fonte de custeio, ou então com uma proposta de reforma tributária progressiva, tributando os mais ricos de diversas formas. Tá? Estou colocando só, olhando para o piso da enfermagem agora. Mas entra no debate, que não é só nacional, tendo em vista, né, a transição energética e climática, em torno do meio ambiente e combustível fóssil, num país da periferia, numa geopolítica acirrada, com guerra no Oriente, Rússia e Estados Unidos, na verdade, né? E China. Como é que a gente se reposiciona nesse cenário? A partir das fontes de financiamento do Estado, do padrão de financiamento público. O Estado precisa ser reconstruído, caso queiramos construir uma política de saúde universal, integral, de acesso igualitário. E isso passa não apenas, Gastão, por maior gasto público, e temos diferença dentro do nosso campo democrático popular, isso não só passa por mais recurso, mas passa por um fortalecimento do Estado dentro do SUS, que hoje está mercantilizado por dentro. E que, além de não favorecer a eficiência no gasto, pelo contrário, duplica o desperdício. Ou, se vocês preferirem, eu vou lutar por mais recurso, para dar recurso para a organização social, que, na verdade, funciona, né, para combater a PEC do plasma, que foi aprovada recentemente, que, na verdade, vampiriza o SUS? E aí nós vamos entrar num outro debate mais difícil, seja pela história do nacional-desenvolvimentismo e como o Estado funcionou nesse período histórico no Brasil, seja pela avalanche das ideias neoliberais que crucificaram o Estado. Provavelmente, alguns de vocês, ou até muitos, têm uma visão muito crítica à participação do Estado na economia. Por quê? Quem disse que o setor privado é mais eficiente? Quem disse? Onde? Em que setores? Ao fazer a discussão do Estado, temos que enfrentar uma outra agenda. Já vou para a terceira tabela. Na verdade, é um gráfico mostrando como é que o piso caiu. A questão da reindustrialização. O que é a reindustrialização hoje? É a reindustrialização do século passado? Não, não é. Mas precisamos reindustrializar o país. O papel do Estado é importante? A Dilma fez um ensaio desenvolvimentista.
independente do debate em torno da ética pública, o fato é que o programa da Dilma, que foi, sobretudo no início do primeiro governo dela, que foi chancelado tanto pela CUT, só para dar exemplo, né, de duas entidades do capital trabalho, como a Fiesp, depois de 2013, digamos assim, foi derrotado e deu no que deu. No fundo, a minha provocação, já que o debate é de economia política, que caso queiramos, de fato, fortalecer o SUS, nós precisamos pensar em fortalecer o Estado, fortalecer um projeto de desenvolvimento nacional que, além da democracia, pressupõe reindustrialização. E, é claro, pressupõe que a sociedade, a partir de diversas instâncias e mecanismos, inclusive constitucionais, participe desse processo. Participe do processo decisório. Ou seja, que a coisa pública, de fato, seja pública e não particularizada. E eu tenho certeza que essa reflexão intelectual por parte de vocês exige um esforço que não é trivial, porque existe uma ofensiva ideológica contra o Estado. A experiência do stalinismo foi ruim, é importante pensar em novas bases do socialismo, sim, a democracia, sim, é verdade. Mas a gente viu como a grande indústria farmacêutica transnacional se comportou durante a pandemia. E isso nos obriga a pensar em mais recurso para o complexo econômico industrial da saúde, voltando à nossa vaca fria. Podemos voltar para o outro, por favor, para o outro arquivo, por favor, professor Rogério? Aqui talvez fique mais claro, né, mostra como, sobretudo a partir ali no finalzinho, né, 17, 20, 17, a rigor, o teto de gasto na saúde só passou a vigorar a partir de 18, tá? Porque 16 e 17, por conta de uma decisão do Supremo, prevaleceu os 15% da receita corrente líquida. Mas claramente como o teto de gasto fez com que o gasto público per capita em saúde caísse, né? Simultaneamente, o quadro era esse na pandemia, né? Simultaneamente você tinha um crescimento dos gastos com bens e serviços privados. Olha só que cenário sensacional depois do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. Você tem uma redução do gasto público, um avanço da mercantilização do sistema, professor Rogério. De outro lado, uma ampliação do gasto dos trabalhadores e das famílias com bens e serviços privados, né, junto com um desmonte, né, do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização. Então, temos uma tarefa pela frente, que é reconstruir o Ministério da Saúde de outro, que é garantir a democracia, que é fortalecer o SUS e, se possível, no debate público, convencermos a sociedade quanto à necessidade de ampliar os recursos do SUS para prestar um serviço de melhor qualidade para o conjunto da população brasileira. Essa é a minha primeira parte da minha intervenção, estou à disposição para o debate. Obrigado, Carlos, professor Carlos, pelas elucidativas informações e reflexões a respeito do cenário drástico, né, que vivemos quando a gente olha para a realidade do financiamento do SUS. E acho que é importante pontuar também, enquanto as informações trazidas pelo Carlos vão nos mostrando que não é um cenário recente também, né? Ele tem aprofundamentos no último período, mas de fato a gente constituiu aqui formalmente
legalmente um sistema de saúde que nunca teve uma base de financiamento de fato consistente para as necessidades de acesso universal. Pois bem, gente, posta essa introdução, essa fala do Carlos, a ideia é a gente ter um espaço agora para levantamento de questões, reflexões, enfim, por todos aqueles que tenham aspectos para discutir sobre o financiamento. Então, a gente está com a palavra aberta, com o microfone aberto. O Bruno aqui vai nos ajudar, né, Bruno, com isso. A gente tem aqui um espacinho, como está sendo filmado, a gente pede que as pessoas possam vir aqui na frente para usar o microfone, ele não chega muito longe ali, né? Mas o Bruno pode conduzir o microfone ali para nós, né? É isso, gente. Questões, reflexões, sintam-se à vontade. Vamos aproveitar a presença do Carlos aqui conosco. Roberto. Bom, meu nome é Roberto, sou professor da graduação em saúde coletiva do setor litoral da UFPR, né? Então, eu venho trazer aqui para o professor Carlos e para todos aqui presentes, todas presentes, né? Essa questão de como que a gente pode, professor Carlos aqui, né, tá mudando, né, as nossas estratégias, já que a gente sabe que a questão do processo decisório hoje, ele está indo ao encontro justamente do subfinanciamento, né, do SUS, e mesmo dentro do financiamento público, né, em torno aí de 70% ainda desse dinheiro público vai para a iniciativa privada, né. Então, como que a gente pode mudar essas estratégias e garantir um financiamento maior para a administração direta, realmente, para que a gente possa cumprir, né, com esses princípios que o professor Carlos nos coloca, né, que são os princípios da universalidade, mas com o filtro da equidade, né, que o SUS possa dar mais recursos, né, o dinheiro público, melhor dizendo, né, possa dar mais recursos mesmo para as pessoas que mais precisam, né, e sair dessa lógica mercantilista, essa lógica do lucro, né, e romper com essa visão, né, do que é público, não é eficiente, né, e é corrupto, né. A gente sabe que na iniciativa privada nós temos também muita corrupção, né, como a gente já vem observado aí pelas notícias, mas que infelizmente só são propagadas aquelas que têm a ver com a questão do Estado, né, como um projeto realmente de desmoralizar o Estado e perpetuar essa ideologia contra a equidade, contra a universalidade e integralidade do SUS, que é a ideologia do Estado mínimo, né. Então, iniciando aqui um debate, trazendo algumas reflexões e algumas possibilidades que o professor Carlos poderia encaminhar para a gente mudar essa estratégia, porque, ao meu ver, nós não estamos conseguindo, né, convencer a sociedade civil, os legisladores, o professor Carlos, né, quem toma a decisão de romper com essa lógica do sucateamento, subfinanciamento, né, do SUS, frente aos interesses de poucos setores privados aí que vão contra esses princípios, principalmente da equidade do SUS. Tem mais um? Acho que já passa. Olá, bom dia. Lilian, sou gestora municipal de saúde e fui gestora há 10 anos atrás, fiquei 11 anos de apoiadora do COSEMES e aí voltei para a gestão. Então, eu senti muita dificuldade dessa vez que eu voltei para a gestão, professor, em relação às emendas parlamentares, né? Há 10 anos atrás, quando os recursos estavam vinculados, né, mesmo todas as discussões dos blocos de atenção, que eram recursos amarrados, o gestor tinha um certo planejamento mais adequado. Hoje, o planejamento, enquanto gestora, é um planejamento de passar pires para deputado, né? Isso é muito, reforça o coronalismo, e não tem para onde a gente planejar, né? Hoje o teto MAC do meu município, que é um município de 30 mil habitantes, ele está praticamente zerado, né? Uma média e alta complexidade. Ah, tá. Mas agora eu já falei.
Então, é um desabafo enquanto gestora, né, porque nós falamos muito de planejamento e realmente as emendas parlamentares elas dificultam a vida cotidiana, né, da população. Você pode passar para ela, por favor. Aqui, tá bom? Só eu que apareci aqui. Bom dia, obrigada pela presença aqui, professor Carlos. Bom, meu nome é Isabela, eu sou estudante de doutorado em Economia Política na Universidade de Coimbra, em Portugal, e aqui no Brasil sou assessora parlamentar de um deputado estadual também. E me interessa muito o tema das leis orçamentárias, né? E por isso também que estou aqui. Eu acho que de toda a sua fala, teria ali 2 tópicos que eu gostaria que, se fosse possível, o senhor pudesse explanar mais. Eu acho que o mais polêmico deles, e que eu acho que vale trazer mais esclarecimento para quem está aqui e estiver ouvindo, é sobre a reindustrialização. Eu acho que esse tema ele está muito associado também, ao meu entender, ao desenvolvimento tecnológico, que, ao meu ver, o Brasil ele é muito fragilizado nisso, porque nós reduzimos a tecnologia à construção de veículos e não associamos necessariamente a tecnologia a uma resistência contra o imperialismo. Então, nós não temos tecnologia estratégica dentro da ciência o suficiente, né, para conseguirmos alguma independência enquanto um país de sul global. Então, gostaria que, se possível, pudesse explanar mais sobre essa questão. E, enfim, e se for possível também, sobre esse tema das emendas, né? Essa importância, ou como que o senhor visualiza, né, essa possibilidade dessa destinação dessas emendas parlamentares serem, de fato, destinadas a uma emenda constitucional para que possamos ampliar o orçamento do SUS. Obrigada. Na verdade, quero aproveitar já para agradecer as contribuições do Carlos. Um pouco em função também do que o Roberto disse, eu queria, Carlos, porque às vezes a gente fala disso, mas isso está muito forte nas mentes, né, que o problema do SUS é a questão da gestão, é o fato de ser público. E vocês viram que o slogan do nosso Congresso é justamente esse, um SUS público, forte e democrático. Então, Carlos, se você puder aprofundar um pouco no sentido que o Roberto disse, mas por que é uma falácia atribuir os problemas do SUS ao fato dele ser público, né, ou pretender público? Você trouxe elementos da privatização interna do SUS, mas por que isso é, para nós, sanitaristas, a defesa de um SUS público ela é tão fundamental, né? É isso. Beleza, gente. Então vamos aqui à sequência de reflexões com o Carlos. Só antes de responder, eu esqueci de falar uma coisa que me parece importante no primeiro bloco. É que, de fato, enfim, e temos aqui um dos principais militantes da construção do SUS conosco, então isso torna obrigatoriedade eu falar. Vejam, como diria o Aroca, o alcance civilizatório da proposta do SUS na Constituição de 88, reitera, num país de capitalismo periférico, quando fala da universalidade. Fala o seguinte: olha, independente da sua renda, uma vez que saúde é um direito social, você vai ter acesso aos serviços públicos de saúde.
isso é de um avanço, uma sociedade marcada pela desigualdade como a nossa, de todo tipo, que não é trivial. E daí a importância de a gente continuar lutando pelo SUS na Constituição. Mas não foi só isso. Ele falou o seguinte: olha, não é só a questão da renda, não. Independe da sua inserção no mercado de trabalho. Foi além. Olhou para a experiência do seguro social, bismarckiana. Podemos até comparar, podemos até fazer uma discussão, que seria uma outra sessão, em que medida esse poderia ser um caminho para estatizar, regular o setor privado, mas fechei parênteses. Dada a heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro, mercado informal enorme, os grupos vulneráveis que não inseridos no mercado de trabalho de forma alguma, o sistema fala: olha, independe da renda, professor Rogério, independe da sua inserção no mercado de trabalho e mais, independe da sua condição de saúde. Se olhar para o modelo privado liberal, né, afinal de contas, o que é as glosas, o que são as glosas, ou o que cobre, o que não cobre, se não é o fato de não ser integral no ponto de partida em função do custo, do risco do adoecer, segundo o cálculo atuarial do plano de saúde. Então não se trata apenas de uma proposta, digamos assim, generosa ou inspirada na social-democracia, ou, se vocês preferirem, uma proposta blasé naquela conjuntura, na realidade brasileira. Não, se trata de uma proposta extremamente avançada, de quem de fato tem preocupação com a necessidade que esse país faça transformações estruturais que são necessárias para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida no século XXI. A sociedade brasileira hoje, inclusive, está doente. O bolsonarismo fez mal à sociedade brasileira. Quem domina, é melhor familiarizado com os problemas de saúde mental, pode falar melhor. A questão da saúde é uma questão vital, parece óbvio, né? Vital, vida e morte. Então eu pediria uma reflexão de vocês para não vulgarizar, para não banalizar essas concepções que estão pressupostas no SUS, a partir de um argumento aparentemente elegante, de um certo aspecto utópico dessa proposta. A utopia também pode mover montanhas, como horizonte estratégico. A proposta da Abres, professor Roberto, foi no sentido de falar o seguinte: olha, parece que a experiência de atrelar o financiamento do SUS a variáveis econômicas está superada. Seja o PIB, seja a receita corrente líquida, ou qualquer outra variável. Nos apoiando no debate sobre política fiscal trazida pelo Stiglitz, onde ele afirmou que no pós-pandemia é importante que saúde, meio ambiente e outras políticas públicas são estratégicas para a estabilidade da sociedade e da economia. A ideia da Abres é extremamente interessante no sentido, Gastão, de falar: olha, vamos fazer um modelo de financiamento do SUS garantido piso e o crescimento do gasto público per capita, em termos reais, já descontada a inflação. Vamos fazer com que esse financiamento, professor, se dê a partir mesmo daqueles determinantes que condicionam o gasto. A proposta da Abres para discussão com a sociedade no período eleitoral foi inflação, que de certa maneira recupera, portanto, a própria EC 95, é verdade. Olhou para a taxa de crescimento dos idosos e criou um fator de equidade, tendo como base
uma relação inversa com o subsídio dado ao setor privado no passado. No passado, não no presente. Porque você pode me arguir, mas, Carlos, vem cá, já que o Estado, já que o governo deixa de arrecadar e está subsidiando o setor privado, as classes médias, né? E o setor privado vai muito bem, obrigado, por que a gente não amplia a regulação sobre os planos de saúde, fazendo com que os trabalhadores e as famílias que estão inseridas nesse mercado por estratégia de sobrevivência gastem menos, e você reduz o subsídio, fazendo com que esses subsídios sejam destinados ao SUS. Então, fortalecer a regulação do mercado de um lado, ampliar gasto, melhorar a gestão do SUS, melhorar a qualidade. Mas, do ponto de vista conceitual, uma das ideias é fazer com que o novo financiamento do SUS se dê a partir de fatores que condicionam esse gasto. Porque o que acontece? Se a gente entrar numa recessão, a receita corrente líquida, por exemplo, cai. E aí esse fator anticíclico que eu falei para vocês que a saúde pode funcionar, porque ela induz o crescimento econômico, ela não vai cumprir esse papel, além de segurar mesmo a crise social. Então, essa foi a proposta da Abres, e é claro, nos momentos de crise, a questão da dívida pública. Mas aí, Gastão, quando a gente fala em dívida pública, volta ao debate sobre o Estado e sobre o debate em torno da política fiscal, que foi demonizado. E nesse sentido, quando Lula fala que saúde é investimento, Gastão, não é só uma questão simbólica. Ora, se a saúde, se uma unidade do gasto de custeio do SUS tem um efeito multiplicador, por que não colocar parte do orçamento de custeio do SUS, e aí é um debate técnico para quem está fazendo economia, fazer com que parte do orçamento da saúde vire orçamento de capital, e de fato seja investimento, dada a constatação do seu efeito multiplicador. Mas, do ponto de vista do financiamento, além da reforma tributária progressiva, etc., você tem que desmistificar essa questão da dívida pública, porque se o investimento, se a aplicação de recursos da saúde tem funciona como se fosse investimento, ele se paga. Você se endivida, mas lá na frente você se paga. Você paga essa dívida. Obviamente, com o bem-estar da sociedade. Essa foi, digamos assim, a Abres produziu um documento, inclusive contou com a presença da ministra, a versão final da ministra hoje, Esther Deuec. É um texto para discussão, professor Rogério, que depois eu posso passar para vocês, mas que é público, foi publicado na UFRJ. Pois é, a questão das emendas está arrebentando com o que existia de planejamento, que com a política curto-prazista da austeridade fiscal foi embora. Planejamento de curto prazo, ou seja, nem mesmo mais o planejamento de curto prazo, com as emendas, os gestores têm capacidade de, aí, financiado por emenda, IOS, que quer substituir, o Estado, o secretário de saúde, a política de saúde, cadê o SUS? Então, para não dizer que eu não falei nada sobre isso, eu acho que a proposta que eu coloquei aqui para vocês é insuficiente, Gastão. Essa questão das emendas vai exigir, do ponto de vista institucional, dado a força do Centrão, segundo o Marcos Nobre, hoje bifurcado, então seja o Centrão sem medo, seja o Centrão temeroso. Sugiro a leitura do texto do professor Marcos Nobre na última revista Piauí. Vai exigir que criemos uma nova institucionalidade de participação da sociedade, senão a gente não consegue, no PILOA de 25 ou de 26, mudar essa institucionalidade, Lilian. Não vai conseguir.
Ou seja, essa minha proposta aqui de pensar sobre o piso, sobre o teto, tudo bem, bacana, mas porque hoje a economia política do poder no Congresso Nacional passa fortemente pela gestão e comando desses recursos. Comando desses recursos. Leiam o artigo do professor Marcos Nobre para entender hoje as dificuldades do governo com a nova realidade do novo centrão, digamos assim. O debate em torno eu acho que eu já respondi a segunda parte da Isabela. A questão da reindustrialização, ela passa hoje, a meu ver, com um dos poucos setores que podemos retomar, e quando eu falo aspiração dilmista, é porque quem estudou um pouco sobre a política econômica do primeiro governo Dilma vai entender que houve, de fato, uma perspectiva industrializante puxada pelo Estado. Tá certo? Independente da avaliação de vocês, né, a orientação da política econômica, inclusive em relação à política monetária, no que se refere à redução dos juros e à redução dos spreads puxada pelos bancos públicos, né, e o acordo mesmo que eu citei em 2011 entre a CUT e a Fiesp, né, em um conjunto de programas governamental, tinham essa perspectiva. Nesse momento da pós-pandemia, Carla, me parece que talvez esse seja um dos poucos setores que nós poderíamos avançar e convencer setores da burguesia nacional, né, eventualmente, a puxar esse processo, essa alavancagem por meio do complexo econômico industrial da saúde, com todos esses problemas que você abordou, só um deles, que é a questão do imperialismo, para não falar a questão do meio ambiente, né, que tem a ver também com o imperialismo, mas o que eu estou querendo dizer a você é que pensar hoje num modelo de complexo econômico industrial da saúde, mesmo numa perspectiva de Estado mais arejado, mas que tenha capital estatal propriamente dito, para poder ter força para brigar contra as transnacionais, né, contra os oligopólios, essa perspectiva do ponto de vista fica muito difícil no interior da frente ampla no curto prazo. A leitura do Marcos Nobre é deveras importante porque ele sinaliza que no jogo de força com o centrismo, apesar da aspiração democrática e popular do governo Lula, ele se vê obrigado na disputa com o centrão, cuja pata está mais assentada numa perspectiva autoritária, eventual, ou mesmo bolsonarista, o governo Lula se vê obrigado a fazer uma aliança com o centrismo que se dispõe a negociar com ele. Mas esse centrismo que se dispõe a negociar com ele é neoliberal ou social-liberal. Então, onde a frente ampla tem setores do centrismo que dispõem a apoiar o governo, do ponto de vista programático, tem diferença, né, pelo menos com essa perspectiva industrializante, embora a parceria público-privado estivesse presente, né, no ideário, né, do primeiro governo Dilma. Mas vai ser muito difícil você lançar mão de um projeto na área da saúde, de reindustrialização, que não faça, digamos assim, que tenha força nesse momento histórico para superar, digamos assim, esses interesses aos quais você está se referindo. É necessário a criação de uma nova hegemonia no interior do Estado, de uma nova correlação de forças na sociedade, para que a gente possa estar estabelecendo novas bases no diálogo com os interesses econômicos internacionais, sejam de Estados, sejam de nações, sejam de grandes empresas.
pergunta da Carla é importante. Você quer me deixar na fogueira, não responder a professora Carla? Estou concluindo. Veja só, pessoal, a gente escreveu um livro ano passado com o professor Alexandre Marinho, meu colega do IPEA, professor de microeconomia da UERJ, sobre a questão da eficiência do SUS. É um livro de bolso, saiu publicado pela editora da Fiocruz, e esse ano saiu uma versão eletrônica que está disponível. IPEA, CONAS, OPAS, eu organizei o livro, tá certo, também sobre o tema da eficiência do gasto público em saúde. Qual é o principal argumento ali, Rogério? O principal argumento é o seguinte: olha, por favor, não associe a eficiência do SUS com redução de recursos organizacionais e financeiros. Segundo, na saúde, até o Arrow, o pai da economia da saúde, o clássico, fala que o que vale é a eficácia. É o desfecho, é o resultado clínico e epidemiológico. Então, o cálculo econômico, a eficiência, tem que estar subsumido na saúde ao conceito de eficácia e efetividade. Atingir determinados indicadores, determinados desfechos a partir da discussão com a comunidade epistêmica, blá, 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 e atender as necessidades de saúde da população. Então, toda a nossa linha de argumentação foi a partir dessas duas noções, e que são muito poderosas, no sentido de não associar o conceito de eficiência ao conceito de redução de gastos e de custos de forma indiscriminada, e de que, para que a eficiência de fato se manifeste na saúde, o cálculo econômico tem que estar subsumido ao primado da eficácia e da efetividade. Portanto, para ser eficiente, para produzir melhores serviços, para ter qualidade, muitas vezes é necessário mais recurso e não menos. E, depois de tanta tinta escrita, a gente poderia falar um pouco mais, mas por hora fica, digamos assim, essas duas noções ou três conceituais para o nosso debate. Gente, a gente teria várias questões para ampliar o debate. O nosso horário aqui, para a gente tentar seguir o cronograma, vai se esgotando agora. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Carlos. Vou passar para ele fazer uma saudação final, O debate foi bem rico. E, como eu estava conversando com ele anteriormente na organização do espaço, a gente espera que esse seja o primeiro dos nossos encontros aqui em Curitiba com o Carlos, porque a gente quer trazê-lo para outros espaços com a pós, com o nosso grupo de pesquisa, etc., para conseguir aprofundar esse tipo de discussão, Então, Carlos, mais uma vez a gente agradece, E uma provocação para a sua fala final, para a gente pensar, para sair dessa mesa, que é uma mesa que também está discutindo a conjuntura, Essa variável que o Carlos puxou de maneira bem interessante, que é o seguinte: tem que alterar a correlação de forças na sociedade, para a gente, de fato, conseguir influir sobre a estrutura de poder, sobre o bloco de poder hoje composto na chamada frente ampla, num governo mais de colaboração. Esse aspecto é um aspecto importante para nós nesse momento, em que a Constituição completa 35 anos, e que o SUS está num dilema fundamental, não é isso? Alguns autores têm dito que tem duas opções aqui dos governos de centro-esquerda na América Latina que têm se expressado, Tem muita gente olhando para a Colômbia, por exemplo, o governo Petro, está dizendo: olha, o governo Petro está tentando um avanço nos direitos sociais, ter finalmente um sistema de saúde público universal na Colômbia, coisa que eles não conseguem, está na mão das operadoras privadas. E a busca lá, a estratégia do governo tem sido trabalhar com o conflito social na sociedade, ou um governo que tem sido chamado de governo a quente, Quer dizer, o governo convoca a população para apoiar as reformas nas ruas, sabendo que no Congresso não tem força suficiente para passar a reforma, Aqui no Brasil,
os autores têm trabalhado com a ideia de que o governo Lula tem trabalhado com o governo a frio. Todas as tentativas têm sido feitas na negociação com o Centrão, com essas características que você bem nomeou. Quer dizer, na realidade brasileira, alterar essa correlação de forças na sociedade passa por que iniciativas também, né? Se a gente quer avançar na universalização do SUS. E com isso, eu jogo essa provocação no seu colo e peço para você fazer uma saudação final sucinta para todo mundo aqui sair bem empolgado, entusiasmado para construir as políticas públicas no país. Pessoal, é engraçado, passou muito rápido. Passou muito rápido, eu estava preocupado com o tempo. Pedi a Carla, falei com o professor Rogério, olha meu tempo, discutimos antes, é impressionante como passa rápido, os assuntos nos absorvem muito, né? Bom, a situação, queria deixar um recado e vou tentar conversar um pouco com você. A situação hoje, na saúde, é preocupante, a despeito dessa polêmica em torno de 23, que não deu para a gente conversar, e realmente, se fôssemos conversar, exige um espírito temperado, né, com calma. Mas o problema é que, de fato, existe uma proposta que já foi dada desde o arcabouço fiscal de subsumir o piso da saúde, independente da sua regra de financiamento, ao parâmetro da regra fiscal, 0,6, 2,5, independente da base de cálculo, né? Porque se for sobre uma base de cálculo que incorpore esse 75 bi, pode ser até que a gente negocie entrar no 0,5, 0,6, perdão, 2,5. Tá certo? Mas do ponto de vista, tem essa questão de 23, mas provavelmente, viu, Gastão? Provavelmente, apesar do PILOA estar garantido o piso de 15% em 24, para 2025 vai estar aberto um debate em torno do financiamento do SUS de caráter constitucional, uma vez que setores expressivos desse governo de frente de composição, tá ok? Entende que saúde e educação tem que entrar na regra, a regra de gasto da saúde e educação tem que entrar no novo arcabouço, na nova regra de teto. Então, o que eu gostaria de deixar é que essa polêmica em torno do piso de 23 é um avant-première. E, portanto, precisamos nos mobilizar. A consideração que eu queria fazer com você, Rogério, é o seguinte: não esquecer dos últimos 4 anos, não esquecer dos últimos 4 anos, não esquecer do cenário na Argentina, nos Estados Unidos, as eleições na Argentina, nos Estados Unidos, ou seja, essa hegemonia autoritária, neofascista, não é, né? E o Brasil, na estratégia internacional deles, é importante, tá certo? Eu pediria para que a gente olhasse para as nossas fragilidades, ou seja, sem essa aliança, a meu ver, com esse centrismo, né, é mais difícil, né, isolar, condenar e criminalizar a extrema-direita, e isso faz com que o governo Lula viva esse dilema entre o quente e o frio. Estou disposto a fazer esse debate com vocês num outro momento, mas essa é a minha posição preliminar. Pessoal, estou à disposição, vamos em frente, um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês.